Agora, Luca, Israel aceitou, né, a proposta de cessar-fogo que foi feita pelos Estados Unidos. Existe, então, uma possibilidade de paz? Um acordo pode acontecer nos próximos dias ou ainda está longe? Olha, Márcia, isso é o que diz o governo norte-americano. Um dos principais assessores de Donald Trump e o próprio presidente disseram que agora a bola está com o Hamas para decidir se fazem um cessar-fogo ou não. O fato é que, apesar desta mediação norte-americana e a insistência para que isso aconteça, a estratégia militar israelense tem seguido adiante, com o controle militar da cidade de Gaza, que fica no norte do enclave, já controlando cerca de 40% a 50% de toda aquela área, tentando chegar no último bastião do Hamas para impedir novos ataques e tentar recuperar alguns reféns com vida. Obviamente que tudo depende de mais rodadas de negociação mediadas pelos Estados Unidos, Catar e pelo Egito, mas por enquanto não há nenhum indicativo que isso possa acontecer imediatamente. Obviamente que a gente vai acompanhar esse processo de negociação e as declarações de ambos os lados, considerando as crises humanitárias profundas observadas em diversos cantos da faixa de Gaza. Obrigada, Luca Bassani, pelas suas informações. A gente volta ainda hoje. E eu quero chamar os nossos comentaristas, então, também sobre esse assunto. O Mano Ferreira e o Henrique Kriegner, começando pelo Mano. Mano, os Estados Unidos têm um interesse claro nessa região, né? O Trump já até falou de criar resorts ali, colocar dinheiro. É um interesse econômico, né? Qual a sua análise? Pois é, Márcia. Minha análise é que a solução de longo prazo naquela região fatalmente passa pela construção de instituições que consigam ter legitimidade, ou seja, que sejam reconhecidas pela população como representantes de seus próprios interesses, e que isso não se constrói nem por meio de bomba, nem por meio de interesse econômico americano ou, mais personalisticamente falando, do próprio presidente Donald Trump, que já falou até de ter uma Trump Tower, né? De ter coisas até com inteligência artificial. Ele projetou um cenário meio distópico, onde tem até um Donald Trump de ouro, né? Uma coisa bem egocêntrica. Enquanto as pessoas estão morrendo agora de fome, né? E não dá para entender. Kriegner, inclusive, essa questão humanitária é muito forte. Até está pegando os países da União Europeia, como a gente mostrou a Espanha, né? Você acredita que tem que ter uma mobilização também para ajudar essa população a se reconstruir? Olha, Marcia, a mobilização que pode dar certo ali naquele caso é a mobilização militar mesmo para a erradicação do Hamas. A gente não tem outra opção, e é forte falar isso, mas a verdade é que o maior inimigo hoje do povo palestino é o próprio Hamas, que escraviza os palestinos ali, que instrumentaliza, esconde bombas embaixo de escolas, de hospitais, e se torna o maior empecilho também para que haja uma organização de paz entre Israel e Palestina. Então, nesse momento, a maior mobilização precisa ser mesmo para a erradicação de paz. Vamos lembrar que o Hamas é uma organização terrorista que não quer conversar com ninguém e não encontra meio termo. Ou na cabeça do Hamas, ou se erradica Israel, ou não existe conversa, né? Então, com esse tipo de postura, é muito difícil de conversar. Só com a ausência do Hamas no território palestino é que se pode construir uma saída de paz aí entre Israel e Palestina, Márcia. Muito obrigada, Henrique, e também ao Mano Ferreira. A gente volta com vocês já já.